Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma pré-aula aqui da Escola Bíblica de Blumenau. Meu nome é Jennifer e nos próximos instantes nós vamos estar juntos. O tema de hoje é batismo no Espírito Santo, dons do Espírito Santo, mas essa lição ela também vai falar dos frutos. E nós vamos interligar tudo isso, tá? Num grande ensino que nós vamos fazer. A gente não vai, talvez, passar por todos os tópicos da lição, mas tudo que nós vamos falar nessa aula vai estar em todos os tópicos da lição, tudo bem? Então é o seguinte, esse aqui é o panorama da nossa lição inteira. Então a nossa lição inteira, ela vai passar por esses 4 tópicos aqui, tá? Isso aqui é só um mapa mental, vamos dizer, para a gente organizar a nossa mente, onde a gente está, como, né, o que acontece, em que tempo, como que não acontece, ou simplesmente aquilo que você deve guardar no seu coração e que você deve transmitir depois aos seus alunos, tudo bem? Vamos dar uma recapitulada. A gente está fazendo isso em todas as aulas, mas é porque é necessário, tá bom, gente? Primeiro, uma das primeiras perguntas que foi feita na nossa lição é quem é o ser de Deus. Mas depois foi perguntado quem é a pessoa de Jesus Cristo, foi perguntado quem é a pessoa do Espírito Santo, foi perguntado por que Deus nos fez. Tudo bem? Então isso segue uma linha. Percebe que um aprendizado de cada lição, ela vai acrescentando na outra sem destoar uma linha de raciocínio, vamos dizer assim, tudo bem? Então, a primeira pergunta é a pergunta que vai permear talvez toda a nossa lição. O porquê que Deus nos criou. Não deixando isolado a pessoa de Deus, porque Deus permeia todo o universo. Se nós tivéssemos que descrever, né, em uma palavra quem Deus é, ou quem Jesus Cristo é, a imagem que se fez carne aqui, seria a vida, porque é Ele quem dá a vida e é Ele que sustenta toda a vida, toda a criação, tanto a beleza que nós podemos ver, a beleza que é visível aos nossos olhos, quanto a beleza que nós não podemos ver, o mundo espiritual. Então é Ele quem dá vida a todas essas coisas, tudo bem? Então a primeira pergunta era por que Deus nos criou? E a resposta é, Deus nos criou para a sua glória. Não é para aumentar a sua glória como orgulho, não, é para compartilhar dela conosco, tudo bem? Então Deus nos criou para a sua glória. Porém, aí a nossa lição vai continuando, tá? Porém, Deus nos criou para a sua glória e no jardim do Éden isso era muito bem ilustrado. Tinha-se uma comunhão perfeita do espírito do homem que se comunicava, entendia a criação espiritual, entendia a comunicação com Deus. Porém, entra o pecado no mundo. O pecado, né? A raiz pecaminosa é como se fosse um ser ruim que se esgueira por toda a criação. Então, quando Adão abre a porta para o pecado, tá no singular, entrar no mundo junto com o pecado, entra a morte. A morte é a prova real de que todos nós, quanto nascemos depois de Adão, somos pecadores, né, que é o pecado original quanto ele, porque todos morrem. Até mesmo uma criancinha linda que parece todo neutrinho, todo fofinho, também é pecaminoso, né? Então não existe pessoas que sejam inocentes, né? Tem às vezes alguém que faça essa pergunta, mas por que Deus mata? Ou por que Deus permitiu que aquelas pessoas inocentes morressem? A resposta é muito simples, é porque não existem pessoas inocentes no mundo. Eu não sou inocente, você não é inocente, ninguém é inocente. A prova disso é a morte, tudo bem? Então a morte anda junto com o pecado. A partir daí, a primeira função que Deus cria o homem, que era viver para a sua glória e compartilhar dela, entender as coisas espirituais, ela muda. Ela muda não, ela rompe. Não existe mais essa ligação. É tanto que a primeira coisa que acontece com o homem quando ele peca é a mudança de comportamento. Ele, na sua mentinha, ele já anda como se não precisasse mais do ser de Deus, tudo bem? Porque agora ele tinha o conhecimento do bem e do mal. Tudo bem? Então, uma das coisas que é importante a gente recapitular aqui, eu estou até fazendo uma recapitulação de algumas aulas, é que se você vive num caminho de santificação, em algum momento você desliza na vida, para você entender que você, né, anda, ou até mesmo tem um pecado que virou de estimação, vamos dizer assim,
né, a prova real de que você não está vivendo, talvez nem no plano, nem no propósito de Deus e nem no caminho de santificação, né, com o alvo sendo nele, sendo um corpo glorificado, é o comportamento. O comportamento da gente muda quando nós vivemos uma vida pecaminosa que não seja debaixo da graça, nem da misericórdia e nem dos propósitos de Deus, tudo bem? Bom, bola pra frente. Quando esse pecado entra, mudou o comportamento do homem, e agora ele tem uma falha de viver de acordo com o porquê que Deus criou. Então agora existe uma falha muito grande, ele é incompetente, somos incompetentes nesse propósito de viver para a glória de Deus. O homem já não consegue, existe uma barreira que impede de ele fazer esse compromisso principal e primário que ele tinha, que era viver para a glória de Deus por causa do pecado original e da morte. Tudo bem? Aqui nesse trecho, terminando aqui, disso aqui para cá é como se fosse Antigo Testamento, tá, gente? Aqui para cá, ou aqui para cá, né, vem aquilo que a gente chama, então, a vinda de Cristo, tudo bem? Veio a vinda de Cristo e se concretiza, então, o início de um plano de salvação do Novo Testamento, tá? Daqui para cá. Então agora vem a pessoa de Cristo, a gente estudou sobre isso, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, tudo bem? Então era algo que Deus pensou na eternidade e materializou depois, né? Isso é o verbo que se tornou carne, tudo bem? Então aqui veio Deus e te deu uma possibilidade agora de restauração. Então ele viveu aqui, ele cumpriu as coisas, né, que ele deveria ter cumprido aqui, ele cumpriu toda a lei, não vamos bater muito nessa tecla para não aumentar muito a aula de hoje, certo? Então ele morreu, ressuscitou, venceu a morte e foi assunto aos céus. E desceu o Consolador. Tá? Então ele vai, né? Agora ele tem uma imagem que nós podemos imitar, né? Toda vez que nós quiser saber alguma coisa sobre quem Deus era, nós vamos ver quem o Filho foi. Se você quiser saber como Deus Pai pensa, você pode ver como Deus Filho pensou enquanto terreno, enquanto verbo que se fez carne. Se você quiser saber a vontade de Deus Pai, olhe para a vontade de Deus Filho. Mais ou menos assim funciona, tudo bem? Então agora, Cristo vem e dá uma possibilidade de restauração, restaurando o quê? A comunhão perdida, que era esse primeiro propósito de viver para a glória de Deus. Então Cristo restaura essa condição do homem. Agora ele pode sim retomar a sua comunhão com Deus, de entender parcialmente, tá, as coisas espirituais de novo. Até que você seja um raio de sol perfeito, até que você tenha um corpo glorificado, né? Você ainda vai ter uma condição, vamos dizer assim, precária, de não entender as coisas espirituais. Somos incapazes de entender. Porém, assim que Deus vai assunto aos céus, vence a morte, né? Ele manda outro Consolador, que é a pessoa do Espírito Santo. E é por causa dele, né, que agora nós vamos trabalhar daqui para frente algumas funções só do Espírito Santo. Nós trabalhamos a pessoa do Espírito Santo na aula passada, tudo bem? Agora nós vamos trabalhar algumas funções que ela dá, tá? Daqui para frente, o Espírito Santo trabalha com um agente no mundo, e esse agente se chama igreja, tá? Então, dessa aula em diante, agora nós temos outro agente que trabalha, né, para resgatar as almas do mundo, e esse agente se chama igreja. Então, o Espírito Santo trabalha através da igreja para salvar, então, as pessoas que estão ainda perdidas, estão ainda vivendo no reino de trevas, no reino de ignorância, no mundo, numa era que jaz do maligno, enfim, tem muitas coisas que a gente pode denominar aqui, mas ainda vivem, então, nesse mundo de ignorância, não vivem no mundo de conhecimento a Deus, então não são pessoas libertas, entendeu? Então daqui para frente todo agente de transformação vai ser a igreja é a nossa aula que vem, tá? Mas por que a gente precisa entender essas coisas tanto para cá, tanto para cá? Porque a gente vai entender o que o Espírito Santo, esse é o outro quadro que eu vou trazer aqui, a gente vai entender as funções que o Espírito Santo ele traz, só que essas funções elas são para a edificação dos santos. Nada é mais no singular, tudo é plural, né? O corpo.
Então Deus não vem buscar um membro, ele vem buscar o corpo inteiro. Deus não fornece dons para você mesmo, Deus fornece dons para a igreja de Cristo. Né? O propósito dos dons é a edificação dos santos, não é do santo, é dos. Né? Então tudo é plural. Agora você precisa ter uma mentalidade plural. Entende? Então esse agente plural, que é a igreja, ela precisa se organizar para ser um só corpo com vários membros, plural, ok? É como um dia nós, aqui no grupo de jovens, fizeram um congresso e o tema do congresso era comunhão. E eu me lembro que o título da minha frase do congresso era Comunhão é a capacidade de ajustar-se ao todo por sabermos que somos partes de um só propósito, de uma só coisa, né? Então é a capacidade de se ajustar a todo mundo. Como várias células se juntam para formar um órgão só, né? Se você vai ver uma orquestra tocar, você não vê vários sons, você vê um som só, né? Existem vários instrumentos e várias melodias, mas existe um só som que sai da orquestra inteira. Então, uma banda, um som. A banda tem vários músicos, mas só tem um só som. Assim é o corpo de Cristo, tudo bem? Então vamos entrar aqui hoje para a gente não enrolar muito, né? A gente sempre faz isso. Meu Deus, eu sempre faço isso. Mas vamos lá. A nossa lição de hoje, ela vai ter algumas categorias, tá? Aqui, gente, eu não vou desmificar muito aqui não. A gente ficou nessa parte aqui, Jesus Cristo veio, e agora nós temos uma alternativa, né? De como se parece uma pessoa que glorifica a Deus uma vez que salvo por Ele. Então agora Cristo deu essa opção de salvação. Aqui já tem a estrutura da igreja, tudo bem? O Espírito Santo já desceu. Nós vamos ver um pouquinho. Todas essas coisas que nós vamos ver, batismo no Espírito Santo, vou falar até um pouquinho sobre batismo de águas, não aparece aqui no nosso texto, mas nós vamos falar também, porque isso aqui dá muita bagunça na mente das pessoas às vezes, tá? Existem muitas coisas que não são totalmente limpas na mente das pessoas e elas vivem cativeiros dentro da igreja que não tem necessidade, tá bom? Então nós vamos ver tudo isso hoje. Tá? Mas agora, como que se parece? Por que se parece? Porque a gente é uma cópia de Cristo. Nosso propósito é ser cópia. Por quê? Porque não dá para ser como Ele é. A gente ainda tem uma raiz pecaminosa dentro da gente, uma incapacidade. Mas, através do Espírito Santo, você pode, então, restaurar o seu ser e viver como uma cópia. Uma cópia não é igual, tá, gente? Mas viver parecido. Essa é a nossa meta, se parecer mais com Cristo a cada dia, até que a gente seja um corpo glorificado e realmente pareça com Ele. Tudo bem, gente? Então aqui, como que se parece uma pessoa que glorifica a Deus uma vez que salva para ela? A gente ficou aqui, então, nesse trecho, né? Desse plano todo aqui, não estava no nosso livro, mas a gente comentou na aula passada, que era a função da Trindade, né? Não tem como a gente entender um Deus que é uno, mas é trino ao mesmo tempo, porque a incapacidade da mente humana de entender isso é infinita. Você nunca vai conseguir entender uma coisa dessa, uma vez que nós não temos mais um discernimento espiritual completo na nossa vida. Tudo bem? Então, é como Timóteo 6,16 fala. Como que eu vou entender um rei que habita numa luz inacessível? Rei dos reis e senhor dos senhores. O máximo que a gente consegue é materializar esse tipo de coisa em algo que seja palpável para nós. Tudo bem? Então vamos lá. Então nesse plano, esse Deus que é uno, mas é trino, ele se divide em três, né, nesse plano que se chama economia da salvação. Então nessa economia de como ele vai salvar toda a criação, porque toda a criação sofre, não é só o ser humano, é toda a criação mesmo, né? Em Apocalipse vai dizer que a criação geme de angústia e dor esperando restauração completa, tá bom? Então toda a criação, tanto a que a gente vê quanto a gente não pode ver, todas elas sofrem com o pecado. E o pecado começou no mundo angelical, não começou aqui. E isso é ainda a nossa próxima aula, que é anjos e demônios, tá? Então nessa economia de salvar a criação, que foi pensada na eternidade, Deus não foi pego de surpresa pelo pecado, tá? Ou pela traição do homem, pela queda do homem. Deus planejou toda essa economia, Cristo veio aqui, executou esse plano
E agora o Espírito Santo, por intermédio da igreja, ele aplica isso na vida do crente. O quê? A salvação, tá certo? Então a salvação é por meio de Cristo, mas foi Deus que planejou, e agora o Espírito é que coloca isso em prática. O Espírito é que convence que Cristo fez essas coisas. Uma coisa é certa, se você errar sobre quem é a pessoa de Cristo, você vai errar absurdamente em todas as outras coisas que você vier a estudar ou vier a crer. Porque se Cristo não fez exatamente o que a Bíblia diz que ele fez, ele não poderia ser exatamente quem a Bíblia diz que ele é. Então você precisa saber com qualidade quem é a pessoa de Cristo, quem é essa pessoa, quem é esse verbo que se tornou carne, para poder entender todas as coisas que ele fez. Quando você não acredita em partes quem é a pessoa de Cristo ou o que ele fez, isso vai te tornar uma pessoa problemática, tá? Doente. Tudo bem? Muito bem. Vamos passar para a aula de hoje. Existem coisas que são muito ligadas na Bíblia, tá? Uma delas é essas funções. Isso aqui tudo já está falando de uma estrutura que se chama igreja, já não está mais trabalhando com o individual, tá certo? Tudo ou com uma nação. Isso aqui agora trabalha com o novo agente de transformação no mundo, que é através da igreja. Igreja são pessoas separadas, todos quantos professam a fé naquilo que Deus era, na pessoa de Jesus e naquilo que Cristo fez. Tudo bem? Então, o que é professar essa fé? Todos que acreditaram que ele veio, passou pelo sacrifício da cruz, foi morto, foi ressurreto e subiu em glória aos céus, e as pessoas esquecem dessa vírgula, mas você precisa passar uma vida inteira vivendo como se ele fosse voltar a qualquer instante, trabalhando para Deus, trabalhando debaixo do propósito que ele criou para você, tanto o propósito da igreja quanto o propósito único e singular feito para você. Você trabalha para Deus como se ele nunca fosse voltar. Porque a gente não trabalha pensando em ser demitido amanhã, a gente trabalha pensando, eu vou crescer nessa empresa. Então é assim que você deve trabalhar para Deus, como se ele nunca fosse voltar. Mas você deve viver cada segundo da sua vida, em cada centímetro que você for, em tudo que você vê, em tudo que você falar, ouvir, as suas mãos fazer, os seus pés te levar. Você precisa viver como se ele fosse voltar a qualquer instante. Uma vida de santidade. Tudo bem? Esse é o propósito. Bom, isso aqui está falando de igreja. E no processo, a gente vai falar sobre o batismo no Espírito Santo. A gente vai ver algumas coisas sobre o batismo do Espírito Santo não ser uma segunda bênção, que nem as pessoas falam. Existem muitas coisas que às vezes a nossa mente nem consegue entender, tá certo? Mas acontecem. Depois a gente vai falar sobre dons no Espírito Santo. Existe uma coisa que se chama dons de Cristo e os frutos do Espírito, e como que todas essas coisas estão interligadas e como todas elas funcionam, porque saber disso é libertador para várias pessoas. E aqui a gente ainda vai acrescentar, não está escrito no quadro e nem está na sua lição, mas isso vem a somar, vem a agregar na sua vida e até entender um pouquinho melhor como funcionam essas coisas, tá? Aqui é o batismo em águas, para que serve, tá certo? Então vamos a partir de um princípio, vamos falar, eu vou me usar como uma estrutura. Digamos que a Jennifer se converteu. A Jennifer aceitou Cristo como Senhor e Salvador da vida dela, e nesse momento ela vai entrar para o corpo de Cristo. O que acontece? Acontece que nesse momento, para você ser convencido, você que é do mundo, que não acredita nas funções de Jesus Cristo, né, nas funções de que ele veio, se tornou carne, sendo Deus, sendo homem, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, subiu assunto aos céus em glória e agora é um corpo glorificado, tá certo? Então, para você acreditar nessa transição toda, isso permear a sua vida e você virar uma testemunha de que essas coisas aconteceram, você precisa ser convencido por alguém que se chama Espírito Santo. Então, a partir desse momento, o Espírito Santo precisa convencer você para que você professe fé em tudo isso. Tudo bem? Então, gente,
existem coisas que são primárias. Nessa transição de arrependimento, fé, entra um processo que se chama o processo da conversão em si, né? Então você passa por uma justificação, você é justificado perante Deus, você é regenerado, você ganha um novo nascimento em si, tudo bem? Nesse processo todo o Espírito Santo habita em você, porque é Ele que te convence na sua regeneração, é Ele quem habita na vida do crente. Então, nesse momento você foi convencido, mais tarde você vai entrar para o corpo de Cristo, tudo bem? Que aí você passa por um batismo em águas. O batismo em águas é um batismo de iniciação física, né? Porque você precisa mostrar, então, para o corpo de Cristo, provar que você também é parte dele. Então, o batismo em águas é como se fosse uma prova física de que você entrou para o corpo de Cristo, tá certo? Então, vamos lá, você se arrependeu, passou, né? Quem causou todo esse arrependimento foi a pessoa do Espírito Santo que te convenceu do seu pecado, então você se arrepende, professa fé em Jesus Cristo, passa por a justificação, a regeneração, uma nova vida, um novo nascimento, o Espírito Santo habita então em você, porque você é templo do Espírito Santo, e a partir desse momento você então passa a entrar por corpo de Cristo. Então você está participando do corpo de Cristo, essa unidade mística que a gente não sabe até onde vai, tudo bem? Então algumas pessoas vão dizer o seguinte, né? Eu até marquei algumas coisas que são interessantes aqui, mas tudo começa com a conversão. Algumas igrejas, eu também já passei por isso, já me falaram, né, que o batismo com o Espírito Santo é como se fosse uma espécie de segunda bênção. Tanto que já vieram pessoas e tem pessoas que dizem assim, não, por favor, ora por mim. Ora por mim porque eu não fui batizada com o Espírito Santo ainda, então eu não tenho o Espírito Santo comigo, ora por mim. Ou ora pela minha família, ou intercede, porque eu não tenho o Espírito Santo ainda, não fui batizada com o Espírito Santo, eu não possuo ele. Tudo bem? Então aqui já existe algo que não existe, né? Como nós falamos, o Espírito Santo a partir da conversão, a partir do arrependimento, da fé, ele habita em você, porque é ele que te convence, então você já passa a passar parte do corpo de Cristo, tudo bem? Você já tem o Espírito Santo, tá certo? Bom, tem pessoas que vão dizer assim, né, você foi batizado em águas, você entra pro corpo de Cristo, é batizado em águas, e algumas pessoas podem dizer assim para você, você precisa buscar o batismo do Espírito Santo e falar em línguas, porque senão você não vai para o céu. Crente que morrer, ou se Cristo vier, ou que vier primeiro, né, e você não falar em línguas e nem for batizado, você também não vai para o céu. Eu já ouvi também isso, isso é muito comum, então essas coisas são como se fossem segundas bênçãos, né? E isso também não existe, gente, né? Porque o Espírito Santo já habita em você. O que acontece muitas pessoas chamam de essa segunda bênção, ela não existe, gente. O que acontece é um batismo de fogo, né? Um revestimento que você pode passar como se fosse uma espécie mesmo de avivamento. Né, como se como se a pessoa do Espírito Santo viesse tirar as cascas, né, lembrando que ele já habita em você, mas ele pode revestir você de uma unção tremenda. Essas coisas, gente, não são necessariamente acompanhadas do falar em línguas, tudo bem? Não é todo mundo que fala em línguas, tá bom? O batismo do Espírito Santo não é obrigatório falar em línguas, tudo bem? Então, esse falar em línguas não é necessário. Não está escrito que o batismo do Espírito Santo é falado em línguas. Mas no livro de Atos, Jennifer, no livro de Atos, ele está narrando uma transição do povo judeu. Ele está fazendo uma transição, gente, dos judeus e gentios recebendo o Espírito Santo. Então, ele está narrando uma história, praticamente, né? Então, ele está narrando aquele processo dos judeus para gentios e confins do mundo. Por isso que tem, né, tanto que algumas pessoas acham que é um processo de segunda bênção, porque existem 4 exemplos no livro de Atos de pessoas que já tinham professado a sua fé em Cristo, mas receberam o batismo do Espírito Santo depois, né, que foi a experiência de Pentecostes.
em Atos 2, a experiência de Cornélio, né? A experiência de Cornélio em Atos 10, se eu não me engano, foi a experiência dos samaritanos e foi a experiência dos discípulos de João Batista, tá bom? Que já professaram fé na pessoa de Jesus Cristo enquanto carne, mas receberam o Espírito Santo depois. Algumas dessas ocasiões, as pessoas sim falaram em línguas. Na presente festa ali de Pentecostes, que houve no cenáculo, não quer dizer que eram línguas estranhas, né? Línguas estranhas que eu digo línguas dos anjos, que nem algumas pessoas dizem, né? Não quer dizer que eram línguas estranhas. A festa de Pentecostes era uma das 4 festas que aconteciam que todos os judeus voltavam das suas nações, espalhadas, né, por aí, fora o mundo. Então eles voltavam de nações distintas, porque os judeus foram espalhados no mundo, voltavam então para a sua nação raiz, né, Jerusalém, e comemoravam. Só que existiam muitas línguas estranhas ali. Por exemplo, podiam um falar inglês e o outro podia falar, sei lá, árabe, e o outro podia falar italiano. Então, na junta do cenáculo de pessoas que professavam a sua fé, existiam judeus de todas as nacionalidades ali reunidos. Então, se eu estou ali professando da fé, de toda aquela experiência da descida do que foi uma experiência que era única e singular também, ela não acontece em nenhuma outra parte da Bíblia, né? É um exemplo para a igreja, é claro, mas isso só aconteceu em Atos 2, a descida do Espírito Santo moveram muitas pessoas ao mesmo tempo. Né? Geralmente o Espírito Santo dali para frente move no singular. Mas, ali naquela ocasião de Atos 2, né, foi o maior derramamento do Espírito nas pessoas. Né? O texto fala que tinham chamas, cada um tinha a sua, ou cada um é singular e único, né? E cada um falava línguas estranhas. Ora, se eu estou lá e falo português e outra pessoa fala inglês, aquilo para mim é uma língua estranha, né? Se alguém fala inglês e outra pessoa falar em italiano, aquilo para ela será uma língua estranha. Então, gente, né, a gente tem que, às vezes, desmistificar umas coisas assim que talvez não existam, tudo bem? Muito bem. O falar em línguas é um dom de falar em línguas. Pode ser sim o dom de falar outras línguas que nós dissemos que, por exemplo, assim, já ouvi relatos de pessoas que em determinadas situações receberam um dom de falar inglês sem nunca ter estudado, mas falavam muito bem como se fossem nativas, né? Então, o dom de falar em línguas não quer dizer que sejam línguas estranhas. Sim, existe o falar em línguas estranhas. Tanto que nesse processo de Atos 2, né, existiam a transição ali do povo judeu para o gentil e várias nações, em várias culturas e várias etnias passaram por elas até os confins da terra. Então, para você professar que a mesma fé que aconteceu no cenáculo, a mesma descida do Espírito Santo que alcançou os gentios, a mesma descida do Espírito Santo que vai alcançar todo mundo, precisava de uma experiência única e singular em cada lugar que eles passaram, para poder... Eu acredito, então, que essas coisas aconteceram. Esse falar em línguas aconteceu em outros lugares, mas isso não significa, também isso só aconteceu no livro de Atos, tá? Isso não significa que o batismo no Espírito Santo para todo crente nascido de novo é seguido em línguas, isso é dom. E o dom do Espírito Santo, ele é posterior ao arrependimento e à fé, entende? E a introdução do Espírito Santo no nosso ser, como templo, tudo bem? Como habitação, é posterior. Então a gente tem que separar um pouco. Depois que você é nascido de novo, faz parte do corpo de Cristo, você sim é agraciado com dons. Com dons. O que são dons? Carisma, né? A tradução em grego, carisma é presente. Então, dons são presentes da pessoa do Espírito Santo para a sua igreja. Né? Então, você precisa fazer parte da igreja para receber esses presentes. Então, esses dons presentes que são dados à igreja, tá? Eles são dados de acordo com a pessoa do Espírito Santo. Nem sempre é você que escolhe, você pode pedir, a Bíblia diz, se for pedir, peçam os melhores. Não que existem categorias, tá, gente? Mas peçam os melhores, né?
mas é como se você estivesse pensando na parábola dos talentos. Um recebeu um talento, o outro 2 e o outro 5, e cada um tinha que multiplicar de acordo com a sua proporção. Isso significa, para nós, que se o Espírito Santo te deu um talento só, um dom só, é porque ele sabia que você só podia sustentar um só dom. E você precisa multiplicar esse dom, né, que você recebeu. Se outro ganha 5 ou outro 2, é porque aquela pessoa tem estrutura para ganhar 2 ou 5. Isso significa que ela não vai ficar soberba, ela não vai se orgulhar ou se vangloriar porque tem um dom, ou ela não vai muitas vezes se desviar do caminho do Senhor com o dom que recebeu. Então o Espírito Santo, na sua sabedoria, muito além da nossa, vem da nossa capacidade, ele agracia com presentes quem ele quer. Todos nós recebemos dons, se você não recebeu é só pedir, tá? Com um dom que ele acha que você merece, ou que ele acha que você pode sustentar. Eu acho isso incrível, porque ele vendo lá do céu viu que se você recebeu só um, é porque você só conseguia sustentar um, tá bom? A gente vai ver que o que sustenta e o que protege o dom é o caráter, né? Então Deus olha para você e vê, pô, essa pessoa não tem uma estrutura tão legal, não vamos dar uma carga mais do que ele possa sustentar, tudo bem? Toda vez que você vê uma pessoa que às vezes você pensa que é muito além de você e você só tem um dom, pensa o seguinte: a minha estrutura suporta esse tipo de coisa? Então eu vou multiplicar aquilo que Deus me deu. A sua generosidade, ele pode te abençoar com mais ao longo do tempo, conforme o seu caráter. Afinal, a semelhança que nós somos de Deus é de caráter, tudo bem? Então, ele agracia com presentes a sua igreja, tá bom? Com dons do conhecimento, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, dom de profecia. Dom de profecia, gente, tem gente que confunde, tá? É diferente de ser profeta, tá? Dom de profecia é uma coisa, o profeta como categoria aqui é outra, tá bom? Por exemplo, quem nasce com o ministério de ser profeta, ele tem o trabalho, vamos dizer assim, de tornar a igreja profética, tudo bem? Quem nasce com o dom, que é quem recebe depois da conversão o dom de profecia, ele tem a capacidade de tornar uma igreja profética. O dom de profecia é o Espírito de Deus, né, pegar algo da mente e do coração de Deus, testificar com o seu espírito, e aí a sua mente dá um jeito de falar para a pessoa aquilo que estava na mente e no coração de Deus, tudo bem? Então isso às vezes é muito momentâneo, mas não é a capacidade de tornar a igreja profética o corpo de Cristo. Então o dom de profecia é isso, dom de variedades de línguas, nós já falamos sobre isso antes, tá? O dom de interpretação de línguas. Por quê? Porque se for falar em línguas, né? Até na igreja de Corinto, que essa aqui está escrita em 1 Coríntios, se for falar em línguas, lá pensa numa igreja que tinha todos os dons, só não tinha ordem. Então ele vai falar aquilo para botar ordem na igreja de Corinto. Se for falar em línguas, né? Fale se tiver alguém que traduza para você. Por isso que tem pessoas que são agraciadas com interpretação dessas línguas. Se você for falar em línguas, certifique-se de que existe alguém que vai interpretar essas línguas. Senão, fala para você. Fala para você, fala com Deus, fala em espírito. Se você for profetizar, não vai 10 profetizando de uma vez só. Tenha ordem, fale 1, fale 2, fale 3, né? Se não der, fica em silêncio, espera a tua vez. Então, existem ordem nessas coisas, tudo bem? O dom de fé, o dom de cura, o dom de milagres. Gente, nenhum desses dons é maior do que o outro. Nenhum desses dons é maior do que o outro. São dons, pense que é um talento cada um. Cada um vale um talento. Ok? Então, nenhum dom é maior do que o outro para que você se vanglorie do dom que você ganhou. Mas você deve pensar num corpo. Você lembra que nós falamos de uma banda só, um som? Todos aqui têm um talento. Começam com talento ou recebem até mesmo mais de um talento. Tá certo? Mas o propósito disso aqui é o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Para então chegar até ser a noiva do Cordeiro. Tudo bem?
o aperfeiçoamento dos santos, né, é isso. Se você recebeu um dom e a outra pessoa recebeu outro, aquilo você vai se ajudando um ao outro com o dom que você não tem a ser uma igreja perfeita, qual aquela Cristo que vem buscar. Tudo bem? A noiva do Cordeiro, sem mácula, sem rúcula. Agora, gente, dons de Cristo. Dons de Cristo, que está em Efésios, é aqueles chamados dons ministeriais. E aqui também existe muita confusão. Tá? Existe muita confusão por quê? Porque esses dons do Espírito você recebe depois que você passa pela conversão. Depois que você professa fé em Jesus Cristo, tudo bem? Depois que você passa por essa conversão, que você passa então a ter fé, a ser uma testemunha, sabe? Porque o propósito do batismo do Espírito Santo aqui é você ser uma testemunha daquilo, da pessoa, ou, né, do que ele fez, do que Jesus Cristo fez enquanto terreno, tudo bem? Então você é uma testemunha. Agora, depois que você passa por esse momento de conversão, você é uma nova pessoa, você recebe dons, esses 9. Então esses aqui você recebe depois da conversão. Esses aqui de Efésios você não recebe, você nasce. Você nasce. Então você nasce com esse ministério, né? Porque tem pessoas que do decorrer da vida, agora eu decidi ser pastor. Não. Não. Então isso não existe, gente. Por exemplo, assim, ó, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Você nasce, por mais que você já esteja na igreja ou não, você nasce assim. Tá? Então você é como se Deus te desenvolvesse uma vida inteira. Uma maneira mais fácil de explicar é como se essas pessoas que nascem, que são presentes, né? Porque em Efésios vai narrar aquele trecho de que Jesus morreu. Então morreu, ele foi ao inferno, pegou o cativeiro, né? Voltou, deu presente aos homens e subiu assunto aos céus, ok? Então nessa transição ele deu presentes aos homens. Esses presentes são esses ministérios, pessoas que nascem assim. Mas Jenny, eu não nasci num lar cristão, ou eu não vim de um berço cristão, eu me desviei, sei lá. Você nasceu assim, né? Você precisa perceber que às vezes você vem fazendo coisas uma vida inteira e você não percebeu que era para Deus te usar nesse tipo de coisa, nesse aspecto. Tá? Existem pessoas que têm dons extraordinários fora da igreja. Em algum momento, naquela economia de salvação, você vai ser salvo e todos aqueles dons que outrora não eram para o reino de Deus, eles vão se converter para o reino de Deus. Mas você nasceu assim, você não pode fugir disso. Você não pode fugir disso. Eu dei dar meu exemplo, eu dei dar exemplo pessoal aqui, mas, sei lá, é visível. Vamos dizer, a Jenny. Quando eu nasci, desde pequenininha, eu tinha muita facilidade, porém, eu tinha muito problema com leitura, né, coisa arada assim. Mas eu tinha uma facilidade enorme de sempre ensinar ou coordenar, né? Então tudo que era palpável de ensino era muito fácil, não importava a matéria que fosse, né? Então desde pequeno eu sempre era ou oradora, ou que auxiliava, ou que organizava as coisas de uma forma que fosse acessível para todo mundo, ou que participava da rádio, né? Então, em algum ponto da vida, todas as coisas que você vai passando, até muitas vezes, gente, você fica perguntando, não estou entendendo nem porque que eu estou trabalhando nesse trabalho, né? Fiquei 10 anos num trabalho que eu não entendia porque Deus me mandou. E hoje eu entendo por quê, claro, mas às vezes você entra num trabalho justamente porque Deus está moldando coisas de formas que você nasceu assim. Você nem entende por quê, mas Deus está te ajustando ao plano dele, né? E essa aqui é a parte incrível, tudo bem? Essas pessoas, elas são moldadas desde o ventre, gente, para ser quem elas são, tá? São realmente presentes de Deus para todo o corpo de Cristo. Num jogo de futebol, o que é mais importante, o treinador ou os jogadores? Os jogadores. Essas pessoas aqui não são jogadores, elas são treinadoras.
elas treinam jogadores. Tudo bem? Num jogo, elas sabem que elas não são as mais importantes, mas elas treinam. Treinam e elas dão a vida por aqueles jogadores. Isso são dons de Cristo. Como que você protege todas essas coisas? Como que você protege a sua conversão? Como que você protege os presentes que você recebeu depois da conversão? Como que você protege uma vida de ministério? Pelos frutos. Pelos frutos. Então, o fruto é caráter, né? É aquela ideia quando a gente fala de exemplos do Espírito Santo no Antigo Testamento, a gente tem a imagem de um candelabro, né? Um candelabro que além da haste central, né? Além da haste central, nós tínhamos 3 hastes para cá, 3 hastes para cá, e nas 3 hastes nós tínhamos 3 amêndoas em cada uma. Isso significa que dava 9 amêndoas desse lado e 9 amêndoas desse. É que a imagem daqui é que existe um equilíbrio, né? Eu penso assim, que existe um equilíbrio entre os dois lados, entre tantos frutos que vêm pelo Espírito Santo, tanto os dons que também vêm pelo Espírito Santo. Existe um equilíbrio. Existem igrejas que enfatizam demais os dons, e às vezes não é nem todos, né? Tem igrejas que enfatizam só alguns. Alguns como os dons de conhecimento e palavra do conhecimento, e algumas só profecia, dom e cura, né? Então não é nem todos os dons, é só alguns. Não tem algumas igrejas que enfatizam demais só os dons e esquecem dos frutos. Tem igrejas que esquecem os dons e só enfatizam os frutos. E aí é aquelas igrejas que ficam demais nas boas obras, não tem? Tudo é boa obra no mundo. Gente, boa obra é diferente de atos de bondade, né? Mas vamos lá. Existe um equilíbrio, né, que o Espírito Santo nos dá. Para você proteger o dom que você recebe, você precisa ter o caráter. O caráter é os dons, os frutos, aliás, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você não tem nenhum deles, peça para Deus. Se você está pedindo, sei lá, paciência na vida, ou eu quero ser bom, né? Eu quero ter domínio próprio na vida. Deus não vai instalar o dedo e você vai ganhar domínio próprio. Mas Deus vai gerar situações e circunstâncias na sua vida que você possa agir em ter domínio em si mesmo. Tudo bem? Sempre lembrando que se aquilo aconteceu na sua vida e você pediu, você precisa entender que o Espírito Santo vai estar com você, para que você possa vencer em domínio próprio, em bondade, amor, alegria, né? Todas essas coisas são vencíveis com o Espírito Santo. Então, o caráter protege o dom. Por isso que algumas pessoas ganham mais e outras não. Tudo bem? Deus sabe. Às vezes eu penso assim, às vezes Deus demora muito tempo preparando uma pessoa justamente para ela não se perder no caminho, até mesmo com o dom que ela recebe. Tudo bem? O ser humano, além de tudo, ele ainda é pecador, existe uma raiz arrogante dentro dele. Então Deus, na sua soberania, ele sabe a quem ele dá, o quanto ele dá e a hora que ele dá para essa pessoa, para ela não se perder dos caminhos do Senhor. O mais importante é você continuar nos caminhos do Senhor. Gente, se lembra que no outro quadro nós falamos como que se parece uma pessoa? Deus também tinha dons, Jesus Cristo também tinha dons enquanto aqui. Então, como se parece uma pessoa, Jesus Cristo, em momento algum, ele deixou de lado os frutos para ficar só com os dons, tudo bem? Então, existia um equilíbrio infinito em Jesus. Então, como que se parece uma pessoa, né, salva por Jesus Cristo? É uma pessoa equilibrada, uma pessoa que sabe, né, crescer em frutos e uma pessoa que sabe crescer, né, naquilo que recebeu, multiplicar aquilo que recebeu. Como que alguém pode ver isso em você? Gente, eu vejo essa pessoa, sabe quando alguém diz assim para você? Eu vejo a glória de Deus em você. A glória de Deus, ela só é manifesta numa pessoa através da satisfação profunda que a pessoa tem em servir a Deus de todo o coração. Então, como que vive uma pessoa que anda na glória de Deus? Quando você está completamente satisfeito com quem você é em Cristo, né, com quem você deixou para trás, e com tudo que você ganhou e agora multiplica, sempre pela pessoa do Espírito Santo.
A nossa aula termina aqui. Fique com Deus e até a próxima aula.